Agora tá. No bloco anterior, nós falamos sobre as definições de estratificação social, falamos sobre a sociedade estamental, falamos sobre a sociedade de casta e trabalhamos aqui o significado de classes sociais. Agora, nós vamos, neste segundo momento da nossa aula, verificar aqui o que alguns pensadores dizem a respeito da classe social. Por exemplo, Marx e a estratificação em classe social. Aí veja que para Karl Marx a sociedade ela é dividida em classes sociais. Então Marx ele já admite que a nossa estratificação social é de acordo com em classe social e não estamental e nem tampouco a sociedade de casta, mas sim em classe social. E ele tem por base a prioridade dos meios de produção. Aí é onde leva os aspectos econômicos e a posse em consideração, o que obriga os trabalhadores a submeter às condições estabelecidas pelos proprietários. Lembram que nós estávamos fazendo essa discussão, fizemos uma parte introdutória dessa discussão no bloco anterior, na parte 1 da nossa aula, sobre essa questão do nosso trabalho. As pessoas, os empresários, os grandes proprietários de terra, os latifundiários, os donos dos complexos agroindustrial, eles são detentor da propriedade e nós temos aí a mão de obra que é necessária para movimentar esse meio de produção desses grandes empresários, né? E, diante disso, as condições que nós nos submetemos, o Karl Marx, ele corrobora essa situação da sociedade dividida em classe social e corrobora que são esses detentores dos meios de produção que estabelecem as condições e, inclusive, os valores que eles pagam pelo nosso trabalho, né? Aqui nós ainda temos que essa estratificação social em classe social, de acordo com Marx, a distribuição das riquezas que são geradas, ela não será feita igualmente, ou seja, nós sabemos que geramos muita riqueza, no entanto, nós vimos, inclusive agora nesse momento que estamos vivendo, que é o momento da pandemia, que já dura aí mais de ano, né? E nós vimos que, enquanto muitas empresas fecharam as suas portas, outras empresas, na linguagem bem popular, racharam de ganhar dinheiro, né? Algumas pessoas utilizam esse termo, né? Mas, enquanto foi ruim para uns, foi muitíssimo bem para outros. Imagine as pessoas que têm os laboratórios produtores que produzem os medicamentos que são utilizados tanto para o combate do Covid-19 como para a intubação. A imprensa noticiou a semana passada de que nós estamos, inclusive, correndo o risco de ficar sem medicamento para fazer a intubação das pessoas. Isso significa que toda a produção desses laboratórios estão sendo consumidos. E olha que eles produziram com uma capacidade bem superior, então eles ganharam muito dinheiro. Um outro setor também que passou a ter grandes lucros foi o setor funerário, né? Vocês viram também que passou, inclusive, nos jornais, que o setor funerário estava correndo risco de colapso, né? Ou seja, de não dar conta de produzir as urnas o suficiente para atender a demanda que se instala no momento, né? Até porque tivemos dia aí que chegou a morrer mais de 3 mil pessoas, né? Então, isso é muita gente a ser sepultada. Então, essas empresas ganharam muito dinheiro. E o que o Karl Marx diz é que, dentro do contexto da estratificação social, aqui
a distribuição das riquezas que são geradas, elas não são distribuídas igualmente. Ou seja, sempre tem o grupo de empresário que ganha mais e o excedente ele não faz aquela famosa distribuição de renda que, por sinal, o Brasil é um dos países que tem uma das piores distribuição de rendas, né? Nós temos aí uma fatia pequena da sociedade que estão no topo, cerca de menos de 5% estão no topo, né? Detendo mais de 50%, parece que saiu uma pesquisa que eles detêm 80% da riqueza do país. Isso é um percentual bem pequeno, né? Então, veja que essa distribuição de renda ela é muito desigual, né? Enquanto temos servidores dos serviços públicos que ganham aí cerca, e até mesmo da iniciativa privada, como é o caso de alguns jornalistas, alguns apresentadores de televisão, que ganham aí mais de 1 milhão por mês, alguns apresentadores de televisão e alguns jornalistas que ganham mais de 200 mil reais pelo trabalho que faz numa emissora de televisão, nós temos a pessoa que trabalha como zelador desta mesma empresa ganhando aí cerca de um salário e pouco, 2 salários mínimos, né? Então, veja que a distribuição de renda é muito desigual. E é isso que Karl Marx fala dentro desse contexto, dessa divisão, da estratificação em classe social, essa distribuição das riquezas, ela não é igual para todos. E aí, assim, dentro desse contexto, dessa estratificação, as relações entre as classes dominantes e dominadas, elas são conflituosas, né? Porque a classe dominante quer manter a sua soberania, do seu poder de comando, aquela coisa, eu tenho, eu quero, eu posso, eu faço, né? E enquanto a classe, que é a classe dominada, ela diz, mas nós estamos sofrendo, nós estamos sendo explorados, portanto, precisamos fazer alguma coisa para manter a qualidade de vida no trabalho e para mantermos um salário condizente com o trabalho que fazemos. E aí nós temos, inclusive, aí alguns cursos que trabalham justamente com essa questão do trabalho, né? Algumas empresas oferecem alguns cursos técnicos, que é justamente os cursos para as pessoas fazerem este acompanhamento no trabalho, para verificar se os trabalhadores estão tendo qualidade de vida e se os espaços por onde eles transitam dentro das empresas oferecem, de fato, a oportunidade para eles desenvolver as suas atividades e que esses espaços não os produzam um espaço de salubridade, né? Então, por isso que Karl Marx vai dizer que essas relações entre os dominantes e os dominados, aqui colocando os dominantes como os detentores do poder econômico e do poder político, que, consequentemente, na maioria dos que são dominantes do poder econômico, eles se tornam também dominantes da política, né, do poder político, quando não eles diretamente, mas eles patrocinam alguns políticos para que esses os representem e votem de acordo com os seus interesses nos espaços do legislativo, seja o legislativo municipal, seja o legislativo estadual ou o legislativo federal, né? A Câmara e o Senado Federal. Então, vejam que, geralmente, é o poder econômico, ele, às vezes não, ele detém a maior parte também da dominação do poder político. Partindo desse princípio e dessa concepção que Marx oferece, aí nós temos aqui o posicionamento segundo Max Weber, né? Nós estávamos vendo segundo Karl Marx,
E aqui vamos discutir a estratificação de acordo com Max Weber, né? E aí, o que Max Weber traz? Weber ele distingue duas ordens como suas correspondentes, ou seja, com suas correspondentes hierarquias. Tem a ordem econômica e a ordem social. Até aqui, ele pega o princípio de Marx, de Karl Marx, né? Que a ordem econômica são os detentores do poder, né? E aí esses têm uma dominação também sobre o mundo político, mas aqui ele vai falar também da ordem social. E a ordem social, para Weber, é a forma como a sociedade se organiza, como ela se estrutura para que ela detenha o poder também. E aí vamos um pouco mais ver o que Weber ainda nos traz. Ou seja, a primeira, como nós trabalhamos lá, a econômica, a classe econômica, que é a primeira, né, diz respeito à distribuição de riqueza, né? E aí essa distribuição de riqueza, aqui no Brasil, a gente vê que ela é muito desumana diante daquilo que... diante da riqueza que o Brasil tem, do seu produto interno bruto e da sua capacidade de produzir riqueza, porque aí a produção de riqueza não é simplesmente o produto interno bruto, mas também a capacidade de fazer com que esse produto interno bruto ele se transforme em riqueza. E essa riqueza vai pela a exploração dos bens naturais e também pela criação, pelas tecnologias, a propiciação de melhor qualidade de vida por meio de projetos e de políticas públicas que, de fato, atenda às demandas da sociedade. Então, o Max Weber ele diz que a primeira classe, né, diz respeito a essa questão da distribuição de riqueza, que aqui nós já vemos que no Brasil ela é muitíssimo mal, né? E aí ele traz que é a forma pela qual os bens e os serviços eles são distribuídos e utilizados em sociedade. E aí a gente vê que esses bens e serviços eles têm uma distribuição muito irregular. Porque para uma determinada categoria no Estado que tem a mesma formação em relação ao grau de instrução, se paga aí mais de 30 mil reais de salário para uma determinada classe, e por que para outra classe, às vezes com um grau de instrução superior, se paga um salário aí de 3 mil e pouco em início de carreira. E aí, essa distribuição aqui, o Max Weber está dizendo que é muito mal distribuída e utilizado pela sociedade. E aí a gente faz aqui uma comparação. O último concurso que teve no estado do Tocantins para fiscal da Receita Estadual era nível médio, né? Hoje, essa categoria, que passou, foi elevada aí todos à categoria de auditor, né? Eles hoje têm proventos superior a 30 mil reais por mês, né? E um professor, eu vou pegar o meu caso, um professor que tem o nível superior, que tem um mestrado, por que essa pessoa vai receber um salário aí de início de carreira que não chega a 4 mil reais, com 40 horas semanais, né? Então, é essa desigualdade que, para Weber, é muito mal distribuída, que se pega por referência o nível de escolaridade, deveria ser um salário igual, independente das funções que essa pessoa exerce, mas que fosse um salário equivalente, né? E aí eu já falei para vocês aqui, de acordo, como ele trabalha de acordo com a estrutura da sociedade, o Japão, por exemplo, o professor é a única pessoa que o imperador se curva, o imperador japonês, para o professor, pela a consideração de que
todas as demais funções existentes dentro da sociedade que exige grau de instrução, todas essas passam pela mão do professor. Então, essa pessoa é digna de honra, né? Nós temos um estado, não lembro-me se foi na Nova Zelândia que passou, é um país pequeno na Europa, né? Em que o cargo mais concorrido, os vestibulares mais concorridos, são os de formação de professor, porque o professor ele tem um vencimento maior do que o de um médico, né? Então, é mais concorrido para entrar nos cursos de graduação, né? Nos cursos de licenciatura, do que para entrar nos cursos de medicina. Então, são essas questões, né, que a gente observa, que, de acordo com a forma que foi estruturada essa sociedade e de acordo com essa formação social e política da sociedade brasileira, e aí eu estou me referindo à sociedade brasileira, nós tivemos já essa depreciação, né? Mas aí veja que a ordem social ela corresponde à distribuição de privilégio, de prestígio e da honraria entre o indivíduo e a comunidade, né? Então, mas você é um auditor da Receita Estadual. Opa, então vamos para lá, eu posso ser um doutor ou ter um pós-doc, mas eu sou professor universitário. Não, então, esse é respeitado porque ele tem um poder econômico bem superior e os seus proventos mensais são bem superior ao meu, né? Então, veja como são as contradições, né? E aqui é uma análise que se faz em relação a essa questão da teoria funcionalista da estratificação social, de acordo com Durkheim e Parsons, né? Que são dois pensadores que trabalham sobre a questão, inclusive o Durkheim, ele é considerado como um dos maiores teóricos da sociologia, né? E Parsons, que também é um grande teórico da sociologia. E aí eles trabalham com a análise funcionalista da estratificação social. Não leva em conta os aspectos conflitivos, eles não trabalham com esses conflitos, apenas com os aspectos que são integrativos, né? Aquilo que integra a sociedade, né? Deixa eu admitir aqui algumas pessoas que caiu a internet deles e eles estão solicitando o ingresso aqui novamente, né? Então, esses dois pensadores já trabalham aqui dentro desse contexto, né, dessa análise funcionalista, né? E aqui nós temos, de acordo com o Durkheim e com Parsons, o que é o funcionalismo, que é essa vertente do positivismo, que depois nós vamos trabalhar o que é o positivismo, que concebe a sociedade como um organismo vivo, né? No qual todas as partes do sistema estão interdependentes, buscando um equilíbrio para a sobrevivência. Então, o positivismo ele trabalha dentro de um aspecto de uma linearidade, ou seja, que as coisas devem estar tudo na perfeita ordem para poder, de fato, funcionar. Por isso recebe o nome de funcionalismo, né? Da doutrina funcionalista, né? E aqui nós prosseguindo, Durkheim ele vai acentuar o conceito aí como integração social dentro desse processo de consenso, né? Dentro desse processo de coesão. E o que é coesão? São as normas que são estabelecidas, porque aí por meio delas vem essa questão do equilíbrio entre a sociedade, mas ele fala também dessa questão dentro do seu posicionamento, ele ignora os conflitos existentes, que são frutos da estratificação montada por interesses diversos. Então, se existem interesses diversos, ele vai considerar como sendo algo normal dentro de uma sociedade. O que, se fôssemos trabalhar na teoria de Karl Marx, né? Karl Marx diria que essas divergências elas se tornam algo dialético, né? Que são os conflitos existentes na sociedade, né?
Parsons, ele já tem a sua base na teoria funcionalista também, né? E aí ele analisa a sociedade segundo suas inter-relação, ou seja, como no interior dessa sociedade as pessoas se relacionam e como isso acontece. Mas ele vai apresentar aí um esquema ideal e abstrato desses processos, né? E ele vai ter como referência para análise o Parsons, ele vai utilizar uma análise diferente da sociedade. Então, vamos prosseguir para vermos o que ele vai nos trazer de diferente, né? Ou seja, aqui ele não chegou a trazer porque estava muito extenso, eu achei muito extenso para trabalhar com vocês. Como nós começamos mais tarde um pouco, até nós conseguimos trabalhar. Mas o Parsons faz uma análise diferentes daquilo que se torna diferente na sociedade, e isso é levado em consideração nesse contexto da inter-relação, ou seja, a relação interna dessa sociedade. E ele vai apresentar que isso existe esquemas, e aí nós não vamos trabalhar com esquemas aqui, vocês deverão trabalhar com essas questões, provavelmente em psicologia, que vão trabalhar com os esquemas mentais, provavelmente em alguns objetos de conhecimento mais voltado para os esquemas empresariais, vocês devem trabalhar também essa questão dos esquemas. Mas aqui o que vale é trazermos para vocês essa concepção dessa análise que Parsons faz. Ele tem a base dele, essa análise funcionalista, portanto, ele persegue o mesmo ideal da teoria positivista, que é essa linearidade de acontecimento, que para você desenvolver a função X, você tem que ter as experiências Y e X, e para que essa função produza, precisa que a pessoa tenha aquela formação Y, né? E, às vezes, nós encontramos aí algumas coisas que não são bem assim, dentro do lema da bandeira brasileira de ordem e progresso, que para ter progresso tem que existir a ordem. Às vezes, uma pessoa que não tem aquela formação que está sendo exigida ali, ou seja, aquele curso específico, mas ele, em um cargo de chefia aqui, ele consegue conduzir muito bem a equipe que desenvolve, que produz a riqueza naquelas funções. E aí eu lembro-me de um senador piauiense, que ele era médico, e, de repente, ele foi nomeado para o Ministério da Educação, né? E aí ele disse, olha, já que eu não sou educador, mas eu estou no Ministério da Educação, o que eu hei de fazer? É chamar os melhores educadores do país e colocar nas funções específicas para pensar a educação do país. E assim fez, e o país teve um atendimento muito bom do sistema educacional no período em que ele foi ministro. Então, são essas questões que aí o Parsons ele vai trabalhar com essas inter-relações e com esses processos aí que podem ser diferentes nas sociedades, tá? Bom, pessoal, assim nós chegamos ao final da nossa aula de hoje. Eu desejo a vocês tudo de bom. O fórum está postado lá da aula 2, da aula 1, da 2 e da 3. Os